Estamos de volta agora para falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que encara o Fluminense. Amanhã vamos trazer as informações do jogo, mas antes, aquela pergunta: Emerson Pansieri, vai ter gol do Gabigol em Belo Horizonte, Pansi? Ô Léo, um abraço pra você, boa noite também pro Pansi, o Damião tá aqui pra trazer informações. Vamos lá, é o seguinte, Léo, o Cruzeiro, não é novidade que após o encerramento aí da novela Dudu, né, o Cruzeiro segue no mercado em busca de um grande nome pro ataque, e aí o torcedor pergunta: Gabigol, Michael, voltam ao radar? O Cruzeiro, que não confirma a negociação, e tá certo, né, o Cruzeiro vai ficar calado. O Cruzeiro não vai confirmar a negociação de jeito nenhum, né? Até porque o Dudu era o plano A, né? Quando o Dudu bate a porta do Cruzeiro, quero voltar. Era o plano A, né? Do Cruzeiro. Mas o clube pode sim voltar a carga para um nome desses. E o nosso itatiaesporte.com.br, com o Parrella, com o Matar, Leonardo Parrella e o Thiago Matar, eles trouxeram hoje essa informação que o Gabigol estaria nos planos do Cruzeiro, que teve já uma conversa, né? Já teve ali uma ligação do Pedro Lourenço com o presidente rubro-negro, o Landim, mas para entender, né? Não é nada de proposta, não tem nada de vai mandar papel para assinar, não, para entender, né? Dar uma olhada, né? Dar uma sondada. E o nome do Gabigol também foi citado, ele já bateu papo também com outros grandes dirigentes do futebol brasileiro. Ainda não há nenhum tipo de proposta, mas ele é tratado como um sonho, uma possibilidade, uma ideia. E aí o nome do Michael também. O que eu posso falar sobre o Michael? O empresário do Michael é o mesmo do Matheus Pereira, né? O do Maluf. Ele esteve aqui em Belo Horizonte para resolver a questão do Matheus, que assinou ontem o contrato. É óbvio que esse assunto pode ter rolado para entender melhor. O que eu sei, Léo, o salário do Michael é caro pra caramba, é um jogador de um padrão do Brasil hoje que para você pagar você tem que ter muita bala na agulha. O Cruzeiro não vai sair rasgando dinheiro por aí, apesar de entender que é um grande nome, que tem um arsenal também de coisas boas para trazer para o Cruzeiro. Mas é um nome que, vamos colocar assim, sondar não paga e não faz mal pra ninguém, sondou, né? A questão do Michael. E a questão do Gabigol tá muito bem explicada na nossa matéria, tá no itatiaesporte.com.br, tá no Instagram. Volto a dizer, o Cruzeiro não confirma e o Cruzeiro não fala abertamente sobre negociação, né? Então, é uma possibilidade disso acontecer. Daqui a pouco, no debate dos comentaristas, vou perguntar aqui pra turma quem melhor pro Cruzeiro. Era a chegada do Dudu ou o Gabigol? Acho que vai dar uma boa discussão aqui. 6h41, daqui a pouco o Pansieri traz o provável Cruzeiro que encara o Tricolor amanhã. Ah, saiu a lista, hein? Então, pois é. Mas antes o Álvaro Damião, com as informações do Fluminense. Tudo bem, Álvaro? Tudo ótimo, um abraço pra todos vocês. O Fluminense vive uma situação delicada, viu? Delicada. Disputa a Copa Libertadores, mas por outro lado, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Só não é o Lanterna porque o Vitória tá com a lanterna na mão. Mas tem o mesmo número de pontos do Vitória. Tem 6 pontos, o Vitória também tem 6 pontos. Vitória é o 20º, o Fluminense é o 19º e o Criciúma, 18º na zona de rebaixamento, também tem 6 e o Grêmio, 17º, também tem 6. Só que Grêmio e Criciúma tem 7 jogos apenas, o Fluminense tem 9 jogos. O Fluminense tem 9 jogos, assim como o Vitória. A situação é bem delicada a do Fluminense. Pro jogo de amanhã, o técnico Fernando Diniz não terá 6 jogadores. Meia dúzia. Paulo Henrique Ganso e o Guga, lateral direito que jogou no Atlético, levaram 3º cartão amarelo. O zagueiro Felipe Melo foi expulso na última partida pro Atlético Goianiense no Maracanã, a derrota por 2-1, por isso também não joga. O Arias está com a seleção da Colômbia para a Copa América, o volante André e o atacante Lelê estão no departamento médico. O time para jogar contra o Cruzeiro seria este: Fábio voltando ao Mineirão, né? Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Marlon e Marcelo, Martinelli, Alexander e Renato Augusto, Keno, Marquinhos e Cano. Ouvindo essa escalação é difícil de imaginar onde é que tá o Fluminense na classificação. 6h43, ô Fernando Diniz, eu vou mandar uma caixa de laute pra você amanhã, o Alexandre Simões vai te entregar, porque acho que só tomando uma pra aguentar, né, Diniz? E a Laute é a melhor do Brasil. E te digo mais, viu, Fernando Diniz? A Laute, que é a Pilsen número 1, é a melhor cerveja que a gente tem, já está no Rio de Janeiro. É isso mesmo, tem a Laute Carioca. Então, Diniz, você pode tomar uma aqui
para dar uma aliviada, porque eu acho que você vai perder do Cruzeiro. E quando você estiver no Rio de Janeiro, você pode chamar a turma da Laut Carioca, porque a Laut, que é a melhor pilsen do Brasil, já tá também no Rio de Janeiro. Ô Pancieri, e o Cruzeiro para jogar amanhã, Panci? Pois é, ô Léo, saiu aqui a lista de relacionados, eu preciso trazer também uma informação importante, porque olha só, antes de trazer a lista na íntegra, o atacante Rafa Silva foi submetido a exames nessa segunda-feira que apontaram lesão muscular na coxa direita. Né, eu falava naquele nosso pós-jogo no último domingo, até o Damião estava aqui também ancorando, e eu perguntava pro Marlon, né, ele falou assim, foi posterior, pôs a mão na posterior e sentiu. E aí o tratamento indicado pro caso é conservador e já iniciou no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Boa recuperação ao Rafa Silva. E o Romero apresentou desgaste muscular na panturrilha esquerda e a necessidade de mais dias aí para recuperação completa antes de retornar às partidas. Pode ficar de fora também do jogo contra o Bahia. No caso do Lucas Romero, o Rafa Silva vai parar por período indeterminado e desta forma, no caso também do Romero, não vai estar disponível para o duelo desta quarta-feira contra o Fluminense no Gigante da Pampulha. Bora pra lista, Léo? Bora! Gol, Anderson, o Gabriel Grando e o Léo Aragão. Para lateral direita tem o William, o Palácios, também relacionado, e o Gasolina. Gasolina até que entrou um pouco mais ofensivo no último jogo contra o Vasco. Para lateral esquerda tem o Marlon e tem o jovem Kaique. Para zaga tem o João Marcelo, o Zé Ivaldo, o Neres e o Vidalba. Para o meio campo, Machado, Japa, Lucas Silva, Matheus Pereira de volta após cumprir suspensão, Ramiro com o Vitinho e o Josefer. Falava do Josefer mais cedo hoje no Rádio Esportes, que voltou a treinar. E pro ataque, Arthur Gomes, o Veron, o Arthur Viana, o Rafael Bilu, depois de 1 ano e 1 mês, e o Robert, esses relacionados para o confronto de amanhã contra o Fluminense. Sendo assim, Léo, um provável Cruzeiro, é difícil de colocar esses 11, mas Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. O meio campo, Lucas Silva. Quem será que vai do lado dele? Vai o Japa? Ramiro. Vai o Ramiro? E aí? É uma dúvida. Em relação à frente, o Cruzeiro ainda não tem o Arthur Gomes que já até chegou a trabalhar com os companheiros, mas pode ter aí Veron, Robert, Vitinho. Deve ser esse o Cruzeiro também pra gente escalar essa provável formação do Cruzeiro que vai a campo amanhã. Valeu, Panci. Diga. Uma última do Fluminense aqui, mais uma baixa. Keno não veio com a delegação. Acabo de receber a informação de que o Keno não veio com a delegação, porque no treinamento desta terça-feira pela manhã, ele sofreu uma lesão. Fica de fora, lesão sofrida no treino desta terça-feira. Keno também não joga. Pro lugar do Keno, o Marquinhos deve entrar. O ataque é Douglas Costa, Marquinhos e Cano. O Cano foi visto mancando no aeroporto. Se o Cano não jogar, joga o John Kennedy. Ô, Léo, só uma correção, eu falei que o Arthur Gomes não estava à disposição, acabei de ler a lista, tá à disposição sim. E é uma ótima pro Cruzeiro, o Arthur Gomes está voltando. A nossa falha. Uma excelente. Excelente. Pra mim é o grande nome desse ataque. Vamos fazer o intervalo. Na volta, os comentaristas da Itatiaia.